Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana de muitos acontecimentos, mas em que escolhemos para este programa um tema que, enfim, que voltou acima da mesa, provocado na sequência de declarações da chanceler alemã Angela Merkel, que quando disse que em Portugal, e não só, havia licenciados a mais. Um tema polémico, não é a primeira vez que esta questão é trazida à discussão, mas foi se calhar a primeira vez que surgiu de uma forma tão inesperada por alguém de fora. O próprio Governo não gostou especialmente das declarações. Há, aliás, estatísticas que contrariam muito a opinião de Angela Merkel, mas há quem a defenda se devíamos ter mais ou menos licenciados ou cada vez mais pessoas através do ensino vocacional. É uma discussão interessante, está também muito ligada à questão do emprego e do desemprego e foi por isso que a escolhemos para tema deste Expresso da Meia-Noite. Para debater este assunto convidamos para este programa António Cruz Serra, à minha esquerda, é reitor da Universidade de Lisboa. José Ferreira Gomes, é secretário de Estado do Ensino Superior. Pedro Henriques, diretor de Recursos Humanos da Siemens, uma grande multinacional alemã, mas que tem uma presença de décadas em Portugal e muita experiência também na área da formação e deste ensino mais ligado à prática das empresas. E, finalmente, Joaquim Morato, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Sr. Secretário de Estado, a pergunta óbvia é: temos licenciados a mais em Portugal? Creio que não. Creio que estamos todos de acordo em que não há licenciados a mais. Todos de acordo, menos a chanceler alemã. Não diria isso. Não diria isso. Creio que estamos todos de acordo que Portugal fez o desenvolvimento genérico da educação, a massificação da educação, muito tardiamente, e em particular do ensino superior, que foi feita essencialmente no fim da década de 80, começada no fim da década de 80, depois das intervenções do FMI. E, portanto, temos ainda algum atraso a recuperar. Nós temos hoje, da população em idade ativa, de 24 a 64 anos, à volta de 18% de pessoas com formação superior, com licenciatura. 18%. A média de toda a população. E a Alemanha, cerca de 28, à volta disso. Portanto, há uma diferença grande e compete ao sistema de ensino superior, compete ao Governo garantir uma resposta à expectativa dos nossos jovens e também da população adulta, mas compete primariamente garantir uma resposta à expectativa dos nossos jovens e essa expectativa, tudo indica, todos os dados o assinalam, é de que possa haver ainda um crescimento, isto é, temos ainda uma porcentagem maior de jovens e, já não falando de população adulta, ativos no mercado de trabalho, que desejam entrar no ensino superior. Isso está a acontecer e tem sido política deste Governo criar condições para que esse crescimento se dê, isto é, para que haja mais população... Nos últimos anos tem havido uma tendência de haver menos por causa do desemprego, de situações económicas também, de uma situação económica mais complexa. Pois, eu não estaria de acordo quanto às razões. Há uma queda demográfica que atingiu já... Sim, mas essa era previsível, ou seja, a demografia, atingiu... apesar de tudo, nós hoje conseguimos calcular mais ou menos quantas pessoas é que vão estar da universidade daqui a 5 ou 6 anos. E as variações, e a queda não está longe da queda demográfica. Há, de facto, variações anuais, em parte resultado das pequenas flutuações dos resultados dos exames do secundário, mas desde o ano 2000, ou até um pouco antes, mas essencialmente nos últimos 15 anos, não há um crescimento sustentado da população que chega ao ensino superior, apesar de, pelo meio, terem sido criados canais especiais para maiores de 25, como não funcionou, baixou-se para maiores de 23, que tem um canal especial de acesso, mas que, de facto, não teve um efeito, em termos de grandes números, um efeito significativo. E, portanto, o problema mantém-se, é, em parte, um problema de lentidão da resposta do ensino secundário, que tem um problema que vem de muitos anos também, de muitas décadas, e que vem a recuperar lentamente, e também, agora que temos um ensino secundário que começa a afirmar-se quer pelos 40 e poucos % da população jovem que termina o secundário através do canal científico-humanístico, a via académica, a via do antigo liceu, a via com vocação para entrar numa licenciatura. Qual é a percentagem, desculpe? À volta de 40 e poucos %.
E o resto? E temos mais uns 25% que terminam através de uma via profissional, vocacional. Sim. E resta ainda uma componente importante que terminam através de outras vias, EFAs, vias de recurso, que é uma população que progressivamente se vai transferindo para as vias mais convencionais, para a via científico-humanística e a via profissional. E é justamente aqui que está a nossa necessidade de dar resposta a estes jovens que progressivamente vão terminar o ensino secundário pelas vias convencionais, pelas vias científico-humanística e pela via profissionalizante, educacional, e são estes a quem temos de dar resposta, e por isso o Governo criou recentemente os cursos de técnico superior profissional, uma via de profissional superior, que, a exemplo do que temos noutros países, o que temos, por exemplo, em Espanha e França, para referir países com culturas sociais, com culturas escolares que nos são um pouco semelhantes, cursos que vão receber uma fatia importante de jovens, que rapidamente atingirá alguma dezena de milhares ou mais, e esses jovens também terão aberta a porta à licenciatura do ensino superior. Ok. Dr. Cruz Serra, é reitor de uma grande universidade, a Universidade de Lisboa, que aliás resultou agora da fusão de duas grandes universidades. Há um pouco a ideia, agora, este discurso de Angela Merkel não aparece por acaso, não é? Para além de na Alemanha há uma tradição diferente, mas depois em Portugal esta ideia começou a ganhar alguns adeptos, muito também por razões de que há muitos licenciados desempregados, há muitos licenciados a emigrar e, no fundo, aquela ideia de que há umas décadas uma licenciatura era quase, enfim, uma garantia de emprego. Hoje, muitos jovens, quando estão a finalizar o liceu, acham que a licenciatura lhes vai dar muito trabalho, provavelmente vai custar bastante dinheiro, muitos anos e depois para nada. Isto é uma falsidade. Discordo completamente. Eu estou-lhe a fazer um contraditório, não é? Não, aquilo que acontece, e os números da OCDE demonstram-no muito bem, é que Portugal é de todos os países da OCDE aquele em que aquilo que se ganha ao longo da vida ativa é mais comparado com quem não tem uma licenciatura. Ou seja, julgo que o valor é da ordem dos 300 mil euros durante a vida ativa. Isto, obviamente, tem a ver com uma coisa que não nos deve orgulhar, que é o nosso grande leque salarial e, portanto, haver uma grande discrepância entre os ordenados melhores e os ordenados das pessoas menos qualificadas. Em média, tem um rendimento ao longo da vida ativa que supera alguém que não é licenciado, em média, nesse valor. E, portanto, aquilo que eu digo em relação a esse assunto tem muitas coisas para dizer. Olha, por um lado, o desemprego nos jovens licenciados, nos mestres, é muito inferior ao do resto da população. Há muitas áreas em que o desemprego é absolutamente residual. Depois... muitas áreas está a falar de... Muitas áreas de saber, muitas áreas de formação. De qualquer maneira, mesmo nas áreas onde o desemprego é maior, há, de facto, um desemprego menor do que entre aqueles que não estudaram. Mas a imigração de jovens nos últimos anos... Isso é outra questão. A imigração de jovens sempre existiu. Não é? Nós até há 4 ou 5 anos atrás estávamos com uma saída, por exemplo, dos jovens de Engenharia da Universidade de Lisboa. No ano em que terminavam os cursos, saíam cerca de 11% dos licenciados em Engenharia para os principais países da economia mundial, seja para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Neste momento, o número é de 18%. Isso é, obviamente, o efeito da crise, o efeito do desemprego, o efeito da falta de obras públicas e, portanto, há uma grande saída na engenharia civil, nomeadamente, e, portanto, há, de facto, esse aumento. Não é nada que nos deva preocupar extraordinariamente. Eu acho que o que é mau é as pessoas terem que emigrar, não por opção, mas porque o mercado cá piorou, porque aquilo que pagamos a um jovem licenciado baixou muito relativamente ao que acontecia antes da crise começar. No entanto, a nossa situação é uma situação... O nosso maior mal é a ignorância. O maior mal de Portugal é a ignorância e em preparação para muitas das coisas que fazemos na nossa vida, no nosso trabalho. Nós, de facto, temos um número de licenciados, ou um número de graduados no ensino superior, mais propriamente, como dizia o Sr. Secretário de Estado, que é 18%. É o segundo número mais baixo de toda a União Europeia. A Alemanha tem 28%, mas o Reino Unido tem 40%. E, portanto, isto é, de facto, algo que nos leva a dizer imediatamente que não teremos, seguramente, licenciados a mais. O que nós temos é uma grande falta de gente
formada nos cursos vocacionais, ou seja, cursos mais curtos do ensino superior que ensinem uma profissão rapidamente. Se formos ver os números dos diferentes países e compararmos com a Alemanha, nós verificamos que em Portugal praticamente não há diplomas no ensino superior, no ensino vocacional. E, portanto, tudo o que são os nossos diplomas corresponde ao ensino tradicional. Na Alemanha, no ensino tradicional, a percentagem de diplomados no superior é exatamente a nossa, é 17%. Depois o que tem, os outros 10% ou 11%, é a formação vocacional. Só que isto são números para a população que tem idades entre 25 e 64 anos. Eu estou a falar dos números dos relatórios da OCDE, isto é fácil de discutir, isto não é passível de se dizer há licenciados a mais ou menos e enganarmos-nos. O que há, de facto, é uma grande mudança nos últimos anos, há um grande progresso de Portugal, porque se compararmos a população portuguesa que tem uma idade entre 25 e 34 anos, nós verificamos que, por comparação com a geração que tem entre 55 e 64, nós passamos de 11% licenciados para 28% licenciados. E, verdadeiramente, quando comparamos as gerações, vemos, por exemplo, que a Alemanha tinha 27 e agora tem 28 ou 29. E, portanto, nós demos um grande salto, recuperamos muito. E aquilo que nós fizemos nos últimos 30 anos é algo que nos deve orgulhar a todos. E tivemos um enorme progresso no ensino superior. Do meu ponto de vista, nós temos uma oferta do ponto de vista universitário que é adequada à dimensão do país. Os jovens que formamos são em número adequado. Temos, de facto, uma falta muito grande de formação vocacional. E aí há muito a fazer. Muito bem, agora, deixe-me só dizer uma coisa antes de terminar. O nosso grande problema é a quantidade de gente que não termina o ensino secundário. Porque se nós compararmos Portugal com os outros países, com os países mais desenvolvidos, verificamos que, neste momento, e é o melhor número que temos na população entre os 25 e os 34 anos, ainda temos 42% de gente que não termina o ensino secundário. E há muito tempo, e em 2000, tínhamos 68%. E essas pessoas seguem depois um ensino numa via profissionalizada? Não. Estamos a falar de pessoas que não terminam o ensino secundário. E nós precisamos de focar aqui. E este é o nosso grande problema. Nós precisamos de aumentar o ensino vocacional, quer no secundário, quer no superior, e precisamos de fazer com que mais gente estude. E esse é o grande desafio do nosso sistema. Bem, Pedro Henriques, pode-nos explicar exatamente este modelo, é o modelo, suponho que se chama modelo dual de formação, que existe com particular sucesso na Alemanha há muitos anos e há outros países, enfim, a Áustria também segue este modelo. Como é que este modelo em Portugal tem funcionado, nomeadamente na Siemens, mas enfim, a Câmara de Comércio Luso-Alemã também tem feito esforços no sentido, inclusive, de outras empresas adotarem o mesmo modelo. Deixe-me dizer-lhe, primeiro que tudo, que não é um modelo alemão, é um modelo da Europa Central e do Norte. Ou seja, se formos à Holanda, se for à Suíça, ainda tem um impacto maior do que tem na Alemanha. A Holanda tem números tremendos nesta área do ensino vocacional e dual e, portanto, tem uma longa tradição. Nos últimos anos, a percentagem de licenciados face ao do ensino vocacional tem tendência a crescer, mas no passado até o número de formados, não se pode bem chamar licenciados, no ensino vocacional até era maior do que os dos licenciados do ensino superior. Isso também provocou problemas. Por exemplo, a Alemanha teve que importar um número enorme de engenheiros porque não estava a conseguir, não tinha licenciados em número suficiente. Pode-se ver de duas formas. Essa pode ser, de facto, uma questão, mas a realidade é que as tecnologias, os projetos e os processos de trabalho hoje estão de tal forma complexos e exigentes, sob o ponto de vista particularmente tecnológico, que a procura subiu substancialmente e continua a crescer. Ou seja, o que está a acontecer, e está com tendência para se acentuar, e não é na Alemanha, é na generalidade dos países desenvolvidos, é que a procura de engenharia, particularmente de engenharia e de áreas com componentes tecnológicas relevantes, esta engenharia está com uma procura tremenda que as universidades não estão a ser capazes de acompanhar. Então quer dizer que no espaço integrado a periferia vai formar quadros para o centro da Europa? Essa é a parte do nosso desafio. É um risco, mas essa é a parte do nosso desafio. Ou seja, há boas oportunidades cá e para responder, talvez até se me permite dar um passo atrás à questão de termos licenciados a mais ou não, que é a primeira questão. A segunda é ter a qualificação suficiente para comportar projetos no país, áreas industriais e de serviços grandes e com valor acrescentado que nos permitam sustentar. Temos que ter cá este conhecimento. Aí é incontornável. Portanto, se o nosso objetivo é ser um país competitivo,
se o nosso objetivo é ter funções com alto valor acrescentado, se o nosso objetivo é subir, ao fim e ao cabo, o nível de rendimento do país, se estes são nossos objetivos, assim como aumentar a nossa capacidade, isto é importante, de traduzir o conhecimento em valor, porque há conhecimento que nós não conseguimos repercutir em valor, em exportações, em produção, em novos serviços. Há conhecimento nessa área de licenciados também, portanto este é um aspecto. É absolutamente incontornável a necessidade que nós temos hoje e vamos ter nos próximos anos de aumentar o número de licenciados. Portanto, se for uma afirmação puramente qualitativa, é claro que vamos ter que aumentar os nossos licenciados. A nossa questão aqui... É criar emprego para eles. Mas aí há oportunidades, porque há projetos, eu conheço alguns, que vêm para Portugal e que vão para outros países porque não há quem os faça na Alemanha. E não vão importar organizações. Quando se diz Alemanha, eu até retiraria a Alemanha e diria países desenvolvidos, centro e norte da Europa e não só. A questão também se coloca nos Estados Unidos e noutras regiões do mundo. Portanto, o que me parece, quanto ao sistema de ensino português, em termos gerais, o que me parece é que, por um lado, nós temos hoje os tais 18% de população entre os 15 e os 64, dados que estive a ver, são 28 na Alemanha, são 40 em Inglaterra, são 25% a média da OCDE. Portanto, é claro, todos os números apontam no mesmo sentido. Nós temos licenciados a menos. Temos que ter em conta 2 pontos. Então, a senhora Merkel não lhe mostraram... Porque isto é importante. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Isto é importante. Que, aliás, tem a ver aqui com a notícia que nós também temos aqui no Expresso amanhã, na primeira página, a dizer que os filhos de portugueses no Luxemburgo, 90% dos descendentes de portugueses vão para o ensino técnico, logo, portanto só 10% é que chegam ao ensino superior, e que na Suíça o número também é do mesmo nível. E uma das grandes críticas que faz ao sistema dual na Alemanha, e há estudos sobre isso, é que a esmagadora maioria dos filhos de imigrantes, logo aos 12, 13 anos, já estão a escolher as vias profissionais e, portanto, que com isso se cria quase uma perpetuação das mesmas condições socioeconómicas, ao contrário, por exemplo, do que existe nos Estados Unidos ou em Inglaterra, que são países onde, apesar de tudo, a integração dos imigrantes é muito mais profunda e com mais igualdade. Falta oferta no ensino secundário e nas vias profissionalizantes. Ou seja, ou é ensino superior ou não é nada. Hoje há soluções e têm surgido soluções. O espectro da oferta aos cidadãos tem sido reduzido, tem vindo a aumentar, tem crescido, mas ainda não tem o impacto que devia ter. É por esta razão que o Sr. Reitor há pouco dizia que 40% dos alunos não concluem o secundário. E não concluem porque nem sabem muito bem o que vão fazer a seguir. Muitas vezes essa é a situação. Se juntarmos este número, valores de insucesso escolar, que é a mesma desorientação, tem outros fatores, é um assunto mais complexo, é a desorientação da falta de opções. Portanto, há uma oferta que tem que ser feita na área vocacional, na área profissionalizante, na área que ensina profissões. Muito bem. Deixe-me perguntar a Joaquim Morato, precisamente, que está à frente dos Institutos Superiores Politécnicos, se os politécnicos cresceram muito nos últimos anos em Portugal, ganharam, suponho, um crescente prestígio também relativamente às pessoas que os frequentam, e acho que se afastou aquele estigma também da pessoa que vai para o Politécnico porque eventualmente não tem capacidade para ir para o profissional. No entanto, isto que foi dito aqui ainda existe, ou seja, ainda os alunos ainda não conhecem a possibilidade de seguir a via profissional através dos institutos politécnicos, ou há escassez de oferta nessa área? Deixa-me só um pouco atrás, os dados já foram colocados aqui em cima da mesa e muito bem, que demonstram claramente que não há ensino superior a mais, não há licenciados a mais, e devemos orgulhar, de facto, como foi dito, do trajeto dos últimos anos, que crescemos muitíssimo na qualificação dos portugueses, e, de facto, os politécnicos também são uma realidade ainda recente. O principal desenvolvimento e crescimento dos politécnicos são dos últimos 15, 20 anos, embora tenham 30, 35 anos, mas o verdadeiro crescimento e a qualificação dos próprios politécnicos também aconteceu nos últimos 15, 20 anos. E surgiram muitas alterações também no próprio sistema de ensino superior. Também que vinhamos num trajeto
de organização do sistema de ensino nos politécnicos e que a partir de 2006 tivemos também que fazer algumas alterações. Mas ainda assim, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior já falou na recente oferta dos cursos técnicos superiores profissionais, mas antes desses tivemos a oportunidade de pegar nos cursos de especialização tecnológica, que no fundo eram cursos pós-secundário, não estavam colocados no ensino superior, mas que o ensino politécnico conseguiu captar alguns milhares de estudantes em cada ano e que procurou aí desenvolver essa qualificação que de facto não existia no nosso país e que procurámos desse modo recuperar, digamos assim, muitos dos estudantes que de algum modo ficavam nesse insucesso do ensino secundário, preso por uma ou outra disciplina do 12º ano, mas fundamentalmente com o secundário completo, e que conseguimos trazer muitos desses jovens para essa qualificação intermédia e alguns deles prosseguirem para o ensino superior. Mas aí claramente que ainda há muito por fazer. Nós damos conta de que os jovens que seguem a via profissional ao nível do secundário não ultrapassam os 5% que prosseguem estudos no ensino superior, diretamente para o ensino superior. Só e, portanto, 5%? E, de facto, há aqui muitos jovens que precisam de uma outra oferta, de uma outra oportunidade. E esta nova oferta pode ser exatamente a solução. E diga-me uma coisa, acha que os cursos profissionalizantes estão vocacionados para o que as empresas necessitam, para o que o mercado necessita? Tem saída, tem colocação rápida esse aluno? Sim, sem dúvida. Esse é o trabalho permanente das nossas instituições. Não é? Trabalhar numa lógica de proximidade e com pessoas da própria indústria e das próprias empresas dentro das nossas instituições, com a figura do especialista, de pessoas com currículo relevante que trabalham, que cooperam com as instituições, de algum modo facilitam esta ponte entre as instituições e as empresas. Mas é um caminho que, obviamente, teremos que o fazer progressivamente e trabalhar na adequação cada vez maior das ofertas para o mundo do trabalho. Agora, é claro que nos últimos anos deu-se aqui uma taxa de desemprego também mais elevada devido à situação que todos nós conhecemos e que trouxe, enfim, para o conhecimento público este aumento repentino dos desempregados licenciados. Mas isso, obviamente, é algo que acontece num curto prazo e que, a seu tempo, o mercado vai se ajustar. Isso não tem... Muito bem. António Cruxerra, diga-me uma coisa. Estas declarações da chanceler alemã podem ter sido por falta de informação ou, enfim, por qualquer outra questão. Mas eu gostava era de tentar perceber se não existirá um sentimento, ou pelo menos um risco, como há pouco também dizia o Pedro Henriques, um risco de a periferia da zona euro ser vista como países que não têm capacidade para ter indústrias altamente competitivas, indústrias de grande valor acrescentado, mas sim para precisamente uma indústria intermédia que não exige grandes qualificações e, portanto, os nossos quadros mais relevantes terão tendência a ser, enfim, ser sugados, de algum modo, a ser contratados pelo centro da Europa, pelo centro europeu, onde estarão precisamente essas indústrias de ponta mais relevantes e com mais capacidade de desenvolvimento nos próximos anos. Eu acho que não há esse plano. O que acho é que, em particular, esta discussão e estas declarações da chanceler resultam muito do debate interno na Alemanha e da questão relacionada com a falta de quadros superiores e daquilo que nós chamamos de licenciados em áreas como, por exemplo, a área da engenharia. Nós temos neste momento... Às vezes há pedidos da Alemanha ou sondeias junto do mercado português para encontrar presentes. Eu sei que o Nicolau sabe que o diretor delegado da Siemens, aqui há uns anos, quando eu era presidente do técnico, me fez uma proposta para fazermos um protocolo para recrutar 300 engenheiros todos os anos. E eu, na altura, achei que era boa ideia abrir um centro de competências em Portugal e, portanto, nessas circunstâncias, nós estaríamos disponíveis para celebrar um protocolo e, provavelmente, arranjar até mais engenheiros. Nós não temos dificuldade na colocação. E estamos a falar muito de engenharia, quando estamos a falar destas áreas e das áreas da formação profissional, etc. De facto, nós temos um excelente resultado na formação de engenheiros. Todos ouviram os últimos rankings
US News, em que a engenharia da Universidade de Lisboa aparecia em 15º lugar na Europa. O que não se disse foi que antes de nós não havia nenhuma universidade alemã. Ou seja, a técnica de Munique estava em 16º e Karlsruhe em 17º. E, portanto, há de facto um problema que não é propriamente de algum plano, digo eu, de deslocar para cá produção que exija pessoal menos qualificado. Há um problema sério de formação em tecnologia por toda a Europa e nos países mais desenvolvidos. Há uma importação de engenheiros dos países onde os salários são mais baixos e, portanto, onde estão mais disponíveis para a imigração. Há também uma importação muito grande de engenheiros indianos e da Ásia em geral, pelos países da Europa Central, e, portanto, é isto que eu acho relativamente a este assunto. Isto é discutido, obviamente, no âmbito da formação dual. Nós precisamos muito disso. Eu até imagino que a chanceler foi enganada por este gráfico do relatório da OCDE, onde aparecem Portugal e Espanha, porque ela falou de Portugal e Espanha. Mas porquê Portugal e Espanha? Este é um gráfico engraçado, que é o número de pessoas cuja formação máxima é o ensino secundário. E, de facto, Portugal e Espanha têm uma coisa aqui à volta os tais 18% de Portugal, depois a Espanha 20% e tal, depois aparecem países como a República Checa com mais de 70% de pessoas nessas circunstâncias. Quando aqui soma quem tem um diploma do ensino superior, isto chega em quase todo lado aos 90%, menos em Portugal e em Espanha, onde, lamentavelmente, temos o tal problema dos 40% e tal de pessoas que não acabam o secundário. E, portanto, eu acho que é simplesmente uma questão relacionada com um problema sério que existe na Alemanha, que é de facto da estratégia de desenvolvimento. Nós, quando comparamos o que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos nos diferentes países do mundo, encontramos coisas completamente dispares, desde a estagnação na Alemanha, uma pequena descida em Israel, a estagnação nos Estados Unidos, mas são países onde a formação superior já era muito grande. Quer dizer, tanto Israel como os Estados Unidos têm mais de 40% e tal de pessoas com diploma do ensino superior. E depois, o que eu gosto de olhar para aqui e ver é, por exemplo, a Coreia do Sul, que tinha também os nossos 10, 11% de licenciados, que agora tem quase 70%. Mas, lamentavelmente, estamos todos a importar os ecrãs das televisões, os LEDs e tal, tudo vai tudo lá. Por causa disso, seguramente. Estava a pedir para falar Dois comentários, um sobre licenciaturas e outro sobre ensino profissional, educacional, muito rápido. Primeiro, nós temos a melhor engenharia. E temos a melhor engenharia, não estou a falar por Portugal. Na Siemens temos 9 áreas de negócio e já todas ganharam vários prémios como a melhor engenharia do mundo. Várias vezes da Europa, muitas vezes do mundo. Tem credibilidade, é conhecida. Esta engenharia forma-se e os engenheiros estão cá. Quando falamos em desemprego de licenciados, temos que ver que licenciados. Eu ontem tirei rapidamente uma estatística da internet do Ministério da Educação para ver quem é que se tinha formado, não neste último ano letivo, mas no penúltimo, portanto 2012-2013, e via que as áreas, 27% dos licenciados vinham das áreas que têm mais possibilidade de traduzir o tal conhecimento em valor, que é as engenharias, as áreas de transformação, a matemática, a informática e as ciências exatas, no seu conjunto, têm 27%. Isto surpreendeu-me. Significa que existe quase 3/4 de outras áreas a formar. Eu não sei se estamos com o foco correto, com o foco adequado, numa perspectiva de competitividade. Por isso pode ser complicado falar se temos licenciados a mais ou a menos, porque se fizermos a conta, eu estou a ser simplista neste ponto, e se o Secretário de Estado corrija-me se em algum aspecto não for exatamente assim. Isto são números que tirei, exatamente como disse, da internet. Se temos 17% de licenciados e só 27% desses, e é uma matemática simples, significa que estamos a falar em 4% da população está a acrescentar valor, daqueles 17%. Os outros 3/4, se isto for assim simples, isto não é assim tão simples, se isto for assim tão simples, nós temos que nos focar, e focar nas tecnológicas, focar nas eletrónicas. E deixamos cair as ciências sociais Não, todas? não deixamos cair. Não deixamos cair. Saber filosofia às vezes ajuda para algumas coisas, digo eu. Ajuda e teria que nem sou de filosofia. Não podemos deixar cair, claro. Temos é que perceber, se temos recursos escassos, não temos recursos infindáveis, e não queremos pessoas desempregadas, temos que perceber em que áreas é que tem mais probabilidade de conseguir aprender. Ponto 1. Quanto ao ensino vocacional, a Siemens tem uma escola, a ATEC, que é uma associação entre a Siemens, a Auto Europa Volkswagen, a Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Dá formação tecnológica, 3 anos, em eletrónicas, domóticas, mecatrónicas e mais outros palavrões. Deste género, todos são necessários. Hoje, o nível de empregabilidade é 85%. E durante muitos
10%. Porquê? Porque as indústrias precisam destas pessoas e elas não existem no mercado. Ou existem em número insuficiente. Este é um aspecto absolutamente essencial. Neste momento tem 85% de empregabilidade. Portanto, aqueles jovens não vão para o desemprego. Irão de outras áreas, mas não vão destas. Portanto, o ensino vocacional é importante e dá emprego e dá qualificação. Essas pessoas que está a falar são pessoas que, quando lá chegam a essa vossa escola, vêm de quê? Do 12º? Vêm do 12º ou do 9º, normalmente do 12º. E formam Também 3 podem anos. vir do 9º? Também podem vir, em alguns casos, do 9º. A maioria deles é 12º. E a partir daí têm ou 2 ou 3 anos. Durante vários anos tivemos dificuldade em conseguir reter os estudantes até ao fim do curso. Porque era 3 anos e no fim do primeiro e do segundo estavam a ser assediados. E o nosso problema, que éramos escola, vimos a concorrer com as empresas que precisavam daqueles técnicos e que não existe oferta. E quantas pessoas é que, em média, frequentam? 1000. Estamos com um número próximo de 1000 e as formaturas variam. Eu chamo-lhe formaturas, não é bem formatura, porque não é um curso superior, é o grau 4, portanto é um nível abaixo, mas de 200 a 300. E posso-lhe dizer que o objetivo inicial era formar para as empresas fundadoras e hoje a maioria vai para a sociedade, para as empresas que os recrutam. Nós também admitimos, mas não precisamos de 200 todos os anos. Sr. Secretário de Estado, queria perguntar uma coisa que é, há uma espécie de ideias, feita um mito, se quisermos, eu pelo menos acho que é um mito, em Portugal, durante muita ideia de que o ensino profissional tinha acabado. Ou seja, houve de facto uma altura a seguir ao 25 de Abril em que porque as pessoas falavam muito do que havia antes, havia muitas escolas técnicas, profissionais, que de facto houve ali um período de interrupção e houve uma regressão, mas a recuperação desse tipo de ensino já é uma coisa com alguns anos e já com um número muito grande de alunos, porque de repente criou-se uma ideia de que isso desapareceu, e desapareceu de facto nos anos 70, mas já teve esse caminho já foi feito... Tem sido feito, mas é um caminho lento. Certo. Já representa proporcionalmente também um número grande de alunos. Representa, como lhe disse, nas vias vocacionais e profissionais estão a formar-se, nos últimos anos que tenho números, 24 mil estudantes e na científico-humanística 40 e poucos mil. Portanto, é uma via, é já um canal significativo, mas tem um atraso, e é um atraso em grande parte provavelmente resultado dessa política inicial de terminar com uma via anterior que era pequena, sim, mas que não expandiu, por contrário foi travada, e depois com algum receio político de a relançar. Ouvimos nos últimos 30 ou 40 anos todos os governos, todos os comentadores a dizer que teria sido um erro. Mas teria sido um erro o quê? Terminar com as escolas técnicas. Por boas razões. As escolas técnicas tinham boa fama, por um lado tinham ideia... Tinham boas famas, mas tinham também problemas sociais, claro, claramente. Não estou a lavar essa situação. Mas o regresso das vias profissionais e vocacionais é um regresso tardio, que tem sido lento, porque houve um abandono da sociedade. E, como foi dito, é necessário reforçá-lo, é necessário expandi-lo, porque em todo o mundo os 40% que entre nós terminam no científico humanístico não é muito diferente do que termina noutros sistemas semelhantes. Portanto, onde temos a escassez é na outra área, e, como foi dito, entre nós temos excelentes técnicos, temos falado em engenheiros, mas como o Pedro Henriques mencionou, estamos a falar de ciência e engenharia, estamos a falar de engineer em inglês ou em alemão, estamos a falar de técnicos preparados para atividades nas áreas dos bens transacionáveis, se quisermos. Portanto, estamos a falar em ciência e engenharia. Temos excelentes escolas, quer universitárias, quer politécnicas, que estão a produzir, a lançar no mercado, a preparar excelentes técnicos nessas áreas. O que temos é de expandir esse setor e, sem deixar de ter bons estudantes e bons cursos nas áreas sociais, nas ciências humanas, etc., precisamos de evitar que algum trauma que ainda há, alguma fuga que ainda há matemática, mas também há física ou há biologia, que não impeça mais jovens de irem para vias, como foi dito, para vias que são aquelas que vão alimentar o nosso crescimento económico no futuro, a nossa produção de bens exportáveis. E é esse, seguramente, o nosso importante desafio. Em relação ao comentário da Sra. Merkel... Deixa-me só fazer uma pergunta sobre isso, porque isso que agora usou, esse argumento que usou, e que eu percebo que uso como governante, da questão o que vai alimentar o nosso crescimento, também tem levantado uma outra questão, que enfim que se cruza com esta, que é, e há muitas pessoas a escrever sobre isso, que é de repente uma desvalorização
imediata, porque as pessoas pensam muito em empregos de cursos. Bem, este ano vimos a questão da engenharia civil, que foi uma surpresa para muita gente, que de repente houve cursos que ficaram quase vazios, que é uma coisa meio bizarra, porque há aqui uma reação muito rápida, é tipo, de repente não há emprego, Sim. logo a engenharia civil não interessa, o que é uma coisa absurda do ponto de vista do desenvolvimento do país, mas a reação agora, isto já para nós, mas isto é um extremo, nós quando olhamos para certos cursos, filosofias, antropologias, etc., de repente criou-se uma ideia na sociedade que isso é uma coisa totalmente inútil. Nós precisamos de ter O que, na minha opinião, é uma coisa, um raciocínio completamente errado. Nós precisamos de ter bons filósofos, de ter bons filólogos, precisamos de ter estudantes a frequentar e cidadãos no futuro com excelentes formações nessas áreas. E isso tem de ser acarinhado e tem de ser mantido. E se houver alguma dificuldade, temos de ter políticas públicas que estimulem a que haja boas formações nessas áreas. Quando pensamos só em termos de crescimento, colocação em empresas, é relativamente difícil pensarmos em filosofia e antropologia. Não, é preciso. Não sei se as Siemens... Por acaso, nos Estados Unidos, as empresas, e nomeadamente os bancos, contratam filósofos, seguramente precisamos de filósofos. Em Portugal não há muito essa tradição. Precisamos de escola, o que precisamos de... A educação é uma escola de pensar e de aprender a aprender. Portanto, precisamos de jovens que enveredem seguramente pelos lados técnicos, mas também pelos lados das sociologias, das filosofias, das humanísticas. Precisamos de tudo isso, de cursos de muito boa qualidade nessas áreas. Agora, não há dúvida que temos de voltar a nossa economia de uma área de serviços, de uma ênfase de serviços, para uma ênfase de bens transacionáveis. E essa transação faz-se muito pela formação nas ciências e nas engenharias, nas matemáticas, nas ciências, nas tecnologias e nas engenharias. E é esse esforço que temos de fazer e de criar condições para que esse fluxo de jovens que pode seguir por esse percurso não seja reduzido. O caso da engenharia civil, é um caso típico. Nós seguramente tínhamos uma participação da construção no PIB muito acima da média europeia e, portanto, que teria de haver uma correção, isso é claro. Agora, o que se deu nos últimos anos foi uma sobrecorreção, seguramente. E eu estou certo que os jovens que hoje começam em engenharia, que estão a começar este ano ou que vão começar para o ano a fazer engenharia civil ou qualquer área próxima dessa, que vão ter um mercado de trabalho aberto para eles. Daqui a 6 anos vai-se começar a sentir essa falta. O mercado adaptou-se e vai sentir-se essa falta. Todos os anos se reformam cerca de 400 engenheiros civis. Este ano entraram no conjunto das universidades os 200 e poucos. Portanto, isto é um disparate. Claro, eu gostava de reforçar isto. Mas é um disparate, mas como é que se corrige isso? Porque explicando às pessoas. Porque estas ideias criam-se, não é? Claro, obviamente. Explicando às pessoas espalham-se muito depressa. É uma necessidade do país e do ponto de vista do emprego, porque naturalmente esta fuga da engenharia civil dos últimos 2 anos é uma reação, é uma sobre-reação àquilo que são as condições do mercado, ao clima de enorme pessimismo que existe no país, da perspectiva de que nunca mais há investimento, etc. Mas eu gostava de dizer que o Governo não está a estimular as escolas a fechar os cursos de engenharia civil. Seguramente que alguns vão fechar, e alguns fecharam, porque, como disse, havendo uma participação da construção no PIB superior à média europeia, também havia uma oferta de técnicos superior à média europeia, provavelmente. Haveria seguramente superior à média europeia e isso vai sentir. Mas precisamos de incentivar jovens a voltar a fazer engenharia civil como outras áreas tecnológicas. Como na arquitetura também está a acontecer isso. Joaquim Morato, diga. Eu só queria pegar neste ponto porque, de facto, eu registrei aqui esse valor há 3 anos. Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, tivemos 950 estudantes a entrar no curso de Engenharia Civil. Este ano foram 150. No total foi mais. Depois, com as outras fases, foram mais. Foram 200 e pouco. Sim, é praticamente só o técnico e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Claramente Deixa-me só fazer, que isto depois cria-se um problema, porque de facto se as pessoas vão só para 2 escolas, as outras escolas não aguentam muito tempo sem aluno. Não pode ser, claro. É de crer que o sistema e que a procura estudantil se venha a estabilizar durante 3 ou 4 anos, e talvez até em menos tempo. Como lhe disse, a expectativa destes estudantes, digamos, isto como em tudo no mercado, quem segue a crista da onda normalmente não tem sucesso. E neste momento quem aproveita o fundo da onda provavelmente vai ter sucesso porque vai entrar no mercado daqui a 6 anos, vai estar no pico de maturidade para entrar no mercado daqui a 10 anos, vai ser uma outra situação que não é hoje. Agora, eu gostava de comentar em relação às declarações da chanceler alemã. Ela estava a falar para uma associação patronal alemã. Estava a explicar, justamente, como foi dito, uma dificuldade que, por razões sociológicas e por história muito antiga, todos os países do centro europeu, norte europeu, tiveram, que é, enquanto que
os países de tradição anglófila, Estados Unidos, depois a Inglaterra, desenvolveram seus sistemas de ensino superior no fim da Segunda Guerra Mundial, e já vinha de trás. Os países de tradição germânica não precisaram de fazer isso porque tinham muito sólido. E o que se deram conta no virar do século, por volta do ano 2000, é que tinham um atraso muito grande da formação do que nós chamamos de licenciados, da formação de graus universitários de 5 anos em particular. A Alemanha, na volta do ano 2000, tinha uma produção de cerca de 17% da coorte a chegar ao diploma, ao curso de 5 anos. Enquanto que nos Estados Unidos era já uns 30% ou 40%, e a componente completa de formação superior, que inclui os cursos de 2 anos, que têm muita tradição nos Estados Unidos, era já 60%. Isto é, há um desfazamento muito grande que os alemães corrigiram muito rapidamente nos últimos anos, que estão a corrigir muito rapidamente, mas que continuam a ter esses desequilíbrios e, portanto, ali há um discurso político, aliás, de improviso, se formos ver como foi proferido, nesse pequeno passo, de um discurso político de justificação da necessidade de manter ainda a formação profissional, e temos de lembrar que na Alemanha, como em todos os países dessa corda central e norte-europeia, é mais difícil entrar em alguns cursos profissionais, ensino de superiores e médios, é mais difícil do que entrar na universidade. Joaquim Moura. Deixe-me só acompanhar exatamente o que vinha sendo. E tenho aqui uns dados que nos dizem o seguinte: os diplomados, o total dos diplomados desde 1983 até 2011, cerca de 40% de totalidade desses diplomados foram das áreas de ciências empresariais, formação de professores e ciências sociais. Portanto, estas 3 áreas correspondem a 40%. E, portanto, de facto, o foco, provavelmente a agulha terá que ser mudada, e abrem-se aqui ótimas expectativas para o ensino superior via profissionalizante. Claramente. Portanto, há aqui um número muito significativo de jovens que escolheram a via profissional e que precisam de encontrar aqui uma saída, e os politécnicos podem ter uma importância. Ainda uma questão. Nós assistimos, no entanto, nos institutos politécnicos, a quase um desejo, uma vocação de tentarem passar em institutos superiores. Isto não é contraditório com o prestígio que se quer dar à via profissionalizante? Não. Vamos ver. Os institutos politécnicos são institutos superiores, portanto fazem parte do sistema de ensino superior. Passarem a ter o mesmo estatuto das universidades. Não, eu penso que é necessário ultrapassar o estigma, como começou por falar, que já foi ultrapassado há muitos anos, felizmente. E, portanto, eu hoje considero que qualquer família olha para um curso superior no Politécnico como uma via adequada para o seu filho, para encontrar uma resposta para se integrar no mercado de trabalho. Penso que hoje temos excelentes alunos que entram com notas muitíssimo elevadas e que temos, obviamente, excelentes resultados e muitos diplomados muito bem inseridos no mercado de trabalho. Portanto, acho que essa fase já foi ultrapassada. Deixe-me só acrescentar. O que eu estava a dizer em relação à Alemanha, na Alemanha, todos os países do centro da Europa, onde é mais competitiva a entrada em alguns cursos profissionais do que é entrar em alguns cursos universitários, provavelmente vai ser rapidamente também nos institutos politécnicos, com os cursos, que em algumas áreas, com os bons cursos profissionais ou profissionalizantes, quer TESP, quer licenciatura. Isto é, a população vai se dar conta que ali está uma oportunidade e que esses cursos estão muito sintonizados, até porque os novos cursos de 2 anos estão obrigatoriamente ligados a estágios em empresas da região. Portanto, vão estar sintonizados com a economia da região, com as necessidades da região. E isso, creio que dá uma garantia muito razoável de que essa articulação vai acontecer de uma forma muito rápida. Eu queria perguntar uma coisa que eu queria também falar, mas quando as pessoas vão por estas vias profissionais e vocacionais, no limite, no fim, podem ainda entrar pela universidade. Mas aí a taxa é muito mais baixa. É baixa. A universidade tem a obrigação de conseguir deixar entrar em todos os cursos os melhores de que vêm todas as vias. A universidade é provavelmente o veículo de mudança social e de promoção social mais forte que temos na sociedade. Eu estou de acordo que nós precisamos crescer no ensino vocacional, mas eu preciso de voltar atrás e fazer um ponto de ordem, isto já foi dito aqui. Nós preparamos na universidade licenciados que saibam pensar, preparamos-los para a vida, não temos que os preparar exatamente para o mercado amanhã. Aliás,
é muito complicado preparar alguém para o mercado nos dias de hoje, porque nós temos é que preparar alguém que saiba pensar e que esteja no mercado nos próximos 50 anos. Não é? Porque isto, com o aumento da idade da reforma, qualquer dia tem mais um bocadinho. E, portanto, nós temos que ser capazes de lhes dar uma grande formação de base, que eles tenham uma grande cultura. É muito importante para nós que haja gente formada na história, na filosofia, nas artes, em tudo, em todas as profissões. É uma mais-valia extraordinária se nós tivermos conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento só em si é um grande objetivo da formação e um grande objetivo para o progresso do país. Depois, dito isto, a minha opinião relativamente a esta questão é que é preciso criar o incentivo para que os institutos politécnicos formem mais gente nesta área e é preciso ganhar também os estudantes. Muitos deles não querem ir fazer o ensino tradicional e estão disponíveis para encontrarem cursos que sejam cursos de uma formação mais focada no aprender de uma profissão, de rapidamente chegar ao mercado e, portanto, isto é uma tarefa muito importante que temos nos próximos tempos. Uma coisa também que acontece, e obviamente aí temos o problema do estigma social, né, na entrada na formação dual muito cedo, né? Uma coisa que acontece é que em muitos destes países, nomeadamente Centro Europa, aqueles países na periferia da Alemanha que olham muito para Berlim quando decidem as políticas públicas, o que acontece... Vem mais de trás. Pois, vem há muito tempo, mas basta olhar para os números, ver, por exemplo, o tipo de diplomas que eles têm, mesmo no ensino secundário. Quando olha para aqueles países, e a própria Alemanha, o diploma que corresponderia aqui ao 12º é esmagadoramente já um diploma para formar para a profissão, portanto, profissionalizando. Depois há toda a gente que vai para o ensino superior. Eu acho que eles têm um problema. Nós, na minha opinião, temos, em termos de ensino superior tradicional, estamos bem, portanto, devemos manter a oferta. Estamos muito bem. Devemos manter a oferta, fizemos um progresso extraordinário, fizemos um enorme progresso na ciência que sustenta esta formação. É uma coisa que ainda não dissemos aqui hoje e que seguramente estamos todos de acordo. Só há muito boas universidades, se houver muito boa investigação, porque ninguém ensina bem aquilo que não sabe. E, portanto, nós progredimos extraordinariamente nestes últimos 20 anos e, portanto, aí estamos bem. Temos que ser capazes de ganhar os nossos jovens e muitos dos nossos jovens que não veem um futuro no ensino superior, que não lhes apetece ir estudar mais 5 anos, que não encontram motivação para aquele tipo de formação, e temos que ter políticas que permitam que os institutos politécnicos queiram muito fazer essa formação vocacional, que aumentem o número de vagas e de cursos e que, no fundo, sejam sustentáveis, porque estas questões dos últimos anos, nomeadamente a engenharia civil, mas não só, em muitos outros cursos, vê-se que há uma dificuldade na atração de alunos. E há uma coisa que temos todos como certa, é que a pressão demográfica é brutal, o número de jovens que está a nascer é muito mais baixo do que aquele que nascia há 18 anos atrás e, portanto, é só esperar, porque vai chegar ao ensino superior uma geração em que há muito menos gente a vir. O nosso desafio é aumentar a percentagem de gente que vem para o superior. E aquilo que eu julgo que falta é, de facto, no superior, o vocacional. Manter o que temos e aumentar o vocacional. Pedro Henriques, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Falou há pouco da formação que é feita naquela associação de diferentes empresas, todas elas, enfim, que estão cá em Portugal, mas têm uma matriz alemã. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Sabe-se que a economia portuguesa é esmagadoramente composta por pequenas e médias empresas. Essas empresas tentam também captar pessoas formadas aí ou são essencialmente empresas já de alguma dimensão que captam essas pessoas que se formam? Sabe que a pequena e média indústria e serviços, mas indústria, pensando em particular em indústria, tem cada vez mais equipamentos de alta complexidade. E esses equipamentos têm que ser assistidos, têm que ser acompanhados, têm que ter manutenção, têm que ter o que seja, com componentes muito relevantes das tais áreas eletrónicas, domóticas e tudo isso. Daí que seja muito frequente, e eu nem tenho neste momento a estatística, acredito que a maioria dos nossos formandos vão para PMEs, não vão para as grandes empresas. As grandes empresas é um número maior. Mas se formos ver quantas é que foram servidas, aquelas empresas que admitem uma pessoa. De 5 em 5 anos, ou de 3 em 3 anos, ou noutro período, mas que precisam delas, de ir buscá-las a algum lado. Eu gostaria, se me permite, complementar aquilo que foi dito há pouco, e eu não quero fazer demagogia. Disse-me que os engenheiros podiam ir de Portugal para outros países. Portugal é um país fantástico, Portugal é um país extraordinário, peço a dizer isto completamente fora de... Nós temos na Siemens em Portugal
cidadãos de 34 nacionalidades. Eles quiseram vir viver para Portugal e não são expatriados. Eles adoram este país, gostam da forma de vida, gostam do que se cá faz e assentaram cá. Portanto, arranjaram oportunidades e assentaram cá e gostam de cá viver. Portanto, nós Mas temos aqui trunfos... o nível salarial da Siemens é exatamente idêntico ao Eu não sei se é o médio. Não, eu eu posso lhe dizer que pagamos aquilo que pagamos em Portugal. Não é diferente, não são expatriados. Isto muito claramente. Pagam eles. O que eu estou a dizer é, dentro do grupo Siemens, obviamente, o nível salarial não são não é transferências dentro de exatamente Siemens, são muitas vezes até estudantes, por exemplo, de Erasmus, que já cá viviam, ou que por cá passaram e gostaram do país. Como sabe, Portugal também está um pouco na moda. E há uma procura no sentido inverso. Quanto às universidades, eu gostava de acrescentar um ponto. Eu penso que se passará na Nova. Eu conheço melhor o caso na Universidade Técnica, eu conheço melhor o caso da Católica e até da Nova. 40% dos alunos são estrangeiros. Para quem se quer certificar, as universidades que se querem certificar, conseguir as certificações internacionais, têm cada vez mais alunos estrangeiros e professores estrangeiros. Mas isso não vamos falar dessa coisa, nem de comprar não, mas eles vêm lugares dos melhores CEOs do mundo, porque não existe tal coisa na Universidade Portuguesa. A maioria de estrangeiros é em cursos com números absolutamente ridículos, que não têm nada a ver com os 50 mil alunos da Universidade de Lisboa. Temos que ir à primeira página do Expresso, que já estamos atrasados. Muito bem, nós trazemos em manchete uma entrevista